Tenho uma preocupação séria para compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo está expressando uma preocupação importante que deseja compartilhar com a igreja de Coríntios. Na verdade, os coríntios, né? Ele faz isso invocando e chamando a autoridade de Jesus Cristo, indicando que ele está prestes a dizer uma coisa de grande importância espiritual. Aí ele vai mais à frente, ele diz assim: tentarei ser o mais direto possível com vocês. Aí ele vai começar a explicar. Bom, vocês precisam aprender a entrar em acordo. Paulo está sendo direto na sua mensagem. Ele está pedindo aos coríntios que aprendam a concordar uns com os outros. Fato que não estava sendo muito perene entre eles a concordância, né? Havia algum tipo de desacordo ou divisão entre eles. Aqui você pode observar que ele reforça ainda mais. Devem ter consideração uns pelos outros. Aí ele fala assim: cultivando a vida em comum. Bom, Paulo aqui está pedindo aos coríntios que sejam considerados uns com os outros, ou seja, um devia considerar o outro e que deviam também cultivar uma vida em comunidade. E aí ele diz assim que isso é importante, porque a unidade ela gera o amor fraterno da igreja. Aí ele menciona dizendo assim, olha, porque vocês estão tendo algum tipo de dissensões. Aí ele fala assim, menciona a questão porque alguns membros da família de Cloé me deram uma notícia preocupante. Bom, aqui ele fala que eles estão brigando entre eles. Paulo aqui está se referindo a um relatório que recebeu de uns membros da família de Cloé. Eles informaram a Paulo que havia um desentendimento entre eles e divisões dentro da igreja, principalmente sobre essas questões que nós vamos aqui tentar explicar um pouco melhor. Aí ele diz assim, vou dizer exatamente o que eu vi. Aí quem estava lendo a carta nesse momento começou a pensar, vixe, ele está sabendo de tudo que está acontecendo aqui. Ele está dizendo aqui, vocês estão criando partidos e declarando o seguinte: eu estou do lado de Paulo, ou eu prefiro Apolo, ou Pedro, né, o meu líder, ou eu pertenço ao grupo do Messias. Aí Paulo vai dizendo a eles assim, olha, a situação de vocês aí como membros da igreja está ficando tensa, porque vocês estão se dividindo entre grupos e cada um está querendo seguir um líder diferente. Aí Paulo diz assim para eles assim, olha, Apolo, Pedro ou diretamente Jesus. Isso estava causando divisão no conflito entre a igreja. Então ele pergunta assim, o Messias por acaso foi cortado em pedacinhos que cada um de nós tem uma parte dele? Aí Paulo questiona a igreja da seguinte maneira: vocês dividiram a Cristo Jesus e cada um ficou com um pedacinho? Aqui ele está lembrando aos coríntios que Cristo não é dividido e que todos os crentes devem compartilhar a mesma fé, entendeu? A mesma fé em Cristo Jesus. Aí ele vai mais um pouco à frente e vai dizendo assim, por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Aí ele diz assim, algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Aqui Paulo está repreendendo os coríntios por seguirem líderes humanos. Ele mesmo aqui está dizendo, olha, vocês devem seguir a Cristo. Ele está lembrando que eles devem seguir a Cristo. Por quê? Porque não foi ele, Paulo, ou outros que morreram pelos seus pecados, mas sim Cristo Jesus. Aí Paulo continua dizendo, falando para a igreja de Corinto, diz assim, olha, não participei de nenhum dos batismos de vocês.
com exceção dos de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, Paulo diz assim que ficou feliz, ficou feliz por isso, por não ter participado de nenhum dos batismos. Porque assim, pelo menos, ninguém pode sair por aí falando que eu batizei em meu nome, tá? Aí ele fala assim, pensando bem, eu batizei outra família, que é da família de Estefanas, mas pelo que me lembro, foram somente essas pessoas. Somente essas pessoas. Então Paulo esclarecendo que ele não batizou muitas pessoas, principalmente na igreja de Corinto, para evitar qualquer confusão que eles deveriam seguir. Ele menciona assim, olha, vocês devem seguir especificamente a Cristo Jesus, porque eu só batizei a família de Crispo, Gaio e a família de Estefanos como as únicas pessoas que ele se lembra, no caso, ele diz assim, que eu me lembro de ter batizado. Então veja só, Deus não me enviou, Paulo falando assim, olha, Deus não me enviou para juntar seguidores para mim, ou para pregar a minha mensagem, anunciar a minha palavra. Não foi isso que Jesus me chamou. Na verdade, eu fui chamado para adquirir o trabalho do Senhor em Cristo Jesus e ganhar discípulos para o reino. Paulo está afirmando aqui que a sua missão não é ganhar seguidores para si mesmo, mas sim para Cristo Jesus. Então ele foi fiel a Deus, ele foi um homem temente a Deus e ele foi enviado para pregar o Evangelho e anunciar as obras de Cristo em Deus. Agora veja bem, o objetivo de Paulo aqui, quando ele fala sobre essa questão, a igreja de Coríntio, ele diz que as pessoas precisam manter viva a sua fé em Cristo Jesus. A divisão que tinha lá sobre Paulo, sobre Apolo, sobre Pedro e outros diziam até que eram de Cristo Jesus, aí ele diz assim, olha, eu não fui enviado para pregar confiando na minha eloquência. Tá? Ele não estava falando de si mesmo, ele não queria falar de si mesmo. O que importa é a cruz de Cristo. Paulo aqui está dizendo que sua pregação não depende de habilidade de falar bem ou de sua eloquência. O foco da mensagem de Paulo aqui, no caso, é a cruz de Cristo Jesus. E isso não pode estar distante dos nossos púlpitos, não pode estar distante do nosso ministério. Por quê? Cristo é o centro do Evangelho. Não se pode ter um Evangelho sem Cristo Jesus presente. Então, ele está dizendo aqui que ele deve se diminuir, mas o importante aqui é que Cristo seja mencionado. E ele sempre traz menção à questão da cruz. Ele sempre fala a questão da cruz. Então, ele diz assim, ó, ela não pode ser reduzida por um discurso. Aqui Paulo está reforçando a ideia de que a mensagem da cruz, veja bem, a mensagem da cruz não é apenas uma palavra, mas é um ato poderoso de Deus que traz salvação, ok?